Continuando a nossa série de mensagens no livro do profeta Jonas, e o nome que nós escolhemos para essa série é Jonas, a missão de um Deus misericordioso. E hoje nós vamos estudar esse tema, graça que restaura no abismo. Essa é a nossa terceira mensagem dessa série. Até aqui nós vemos na primeira mensagem que Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que tem uma missão e Ele está fazendo a sua missão, e para isso Ele conta com, no caso aqui do profeta, no caso de Jonas, com o profeta para levar a sua palavra até a cidade de Nínive. E aí, trazendo para a nossa realidade, hoje Deus conta com a sua igreja, comigo e com você, para sermos esse agente de Deus para levar a sua palavra até as nações. Se Jonas tinha uma comissão especial, um chamado especial da parte de Deus, o próprio Deus vem até ele, a palavra de Deus é revelada até ele e diz para ele: Jonas, vai lá para Nínive. Eu e você hoje temos a grande comissão que Jesus nos deixou: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Temos também esse chamado da parte de Deus. E nós vimos que Jonas, apesar de ter esse chamado especial, ele ouve o chamado de Deus, mas ele decide fugir. E provavelmente porque Jonas conhecia a Síria, conhecia a Nínive, conhecia a brutalidade, a violência dessa cidade. E ele não quer compartilhar do amor de Deus para eles, para que eles não se arrependam, para que de fato Nínive fosse destruída. A intenção de Jonas é essa. E ele foge, então. Ele acha que ele pode fugir de Deus. E na semana passada nós falamos que não, Deus vem até ele com uma graça, a graça que persegue. E Deus então vai até Jonas através da tempestade. Deus vai até Jonas através daqueles marinheiros ímpios. Deus vai até Jonas através da sua própria identidade, se revela para ele. E até que Jonas então, convencido por tudo isso, se rende e entende o seu papel, entende o seu lugar ali. E ele é lançado no mar. E agora a gente vai dar essa continuidade. Esse Deus que tem uma missão, esse Deus que age em graça, Ele não só quer alcançar outras pessoas, mas nesse processo de alcançar outros, Deus nos alcança o seu mensageiro. Deus tem um propósito com um novo convertido, com aquela pessoa que precisa ouvir a palavra, mas Ele também tem um propósito comigo e com você, que já tem anos de igreja, vamos dizer assim. Deus também quer nos alcançar, e nós vamos ver isso traduzido na vida de Jonas. Aliás, falamos isso, Jonas é um espelho para o povo de Israel, e por que não também dizer que Jonas é um espelho para a igreja, e um espelho para cada cristão individual. Olhar e estudar a vida de Jonas é também se identificar, em alguma certa medida, com Jonas. E o meu objetivo, o meu desafio para nós, é que analisarmos a vida desse homem, analisarmos como Deus faz e o que Deus faz, possamos tomar atitudes corretas, não fugir, pelo contrário, né? Aceitar a nossa missão. Então o nosso tema de hoje é graça que restaura no abismo. Vamos ler o texto. Jonas 1, 17 até o capítulo 2, versículo 10. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Pois me lançastes na profundeza, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizestes a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus.
quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que tal o episódio, um dos milagres mais famosos que a Bíblia registra? Geralmente um episódio muito citado para crianças. Um peixe que engoliu um homem. Que coisa mais maravilhosa. Aliás, nós já vimos isso na introdução da série, na primeira mensagem. Mas é justamente esse episódio que Jesus se identifica com Jonas. E esse é o sinal de Jonas, que Jesus fala lá no Novo Testamento. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará entre a sua morte e a sua ressurreição. E aqui então está esse milagre maravilhoso, e não só o milagre, mas o registro disso. E Jonas, o texto bíblico vai falar para nós que Jonas reage a esse episódio orando. E a oração de Jonas, quando você se depara e você lê a Bíblia, e você é um conhecedor da Bíblia, se você conhece as Escrituras, você vai perceber que essa oração de Jonas, ela é muito, muito, muito parecida com os Salmos. Aliás, os estudiosos vão encontrar correlação nessa oração de Jonas com pelo menos 15 salmos diferentes. O que nos leva a entender, e é isso que eu quero, ao longo da mensagem, pensar com os irmãos, é que Jonas, no ventre do peixe, no ventre do abismo, como ele assim diz, nesse momento de mais profundo crise, separação, de mais profunda dor, ele ora a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que coloca ele de volta nesse caminho. E eu quero dividir essa mensagem de maneira muito simples, pelos 2 pontos. O que o abismo fez com Jonas? E depois, o que a graça fez com Jonas? Quais são os efeitos do abismo na vida do profeta quando ele está descendo ali? E quais são os efeitos da graça quando Deus levanta eles? Há um movimento de descida, e a gente vai analisar isso com calma, e depois um movimento de subida. Vamos para a primeira parte. Os efeitos do abismo. O abismo de Jonas não foi apenas um lugar físico, mas também um estado espiritual e emocional. Nós vamos analisar aqui, ao longo da leitura desse texto, que Jonas ele faz uma correlação de uma forma poética, claro, mas ele faz isso de uma maneira que Jonas não está se referindo só ao ventre do peixe, Jonas não está se referindo só ao mar e a toda a profundidade do mar, mas ele começa a relacionar isso com a sua vida emocional e com a sua vida espiritual. De maneira que olhar para essa situação que Jonas se encontra, e aí também eu quero desafiar você a olhar para algumas crises que nós podemos passar enquanto ser humano. Crises que alguém já vai falar do fundo do poço, por que não do fundo do abismo? Aqueles momentos de dor, de momentos de angústia que você está passando, que você já passou, ou que porventura pode ser que você ainda vá passar, porque essa nossa vida nessa terra, ela está sujeita sim a dores, angústia, sofrimento, por conta do pecado nosso. Por conta da graça de Deus, nem toda a crise, nem todo o abismo, vamos assim dizer, ele é fruto de pecado. A gente sabe disso quando nós estudamos a vida de Jó, por exemplo. Mas existem situações, existe abismo que nós mesmos nos colocamos. Esse é o caso de Jonas. Ele está fugindo de Deus, ele está longe de Deus, e ele mesmo se coloca nesse lugar de abismo. Mas ainda assim, existe graça da parte de Deus para tirar Jonas.
E eu creio que existe graça na parte de Deus para nos tirar de qualquer abismo, ainda que nós venhamos a nos colocar nele. O abismo revela o que a fuga tentou esconder: a necessidade intrínseca da graça e soberania de Deus em nossas vidas. Jonas tenta fugir de Deus, do Deus que criou todas as coisas, mas ele vai perceber que não tem como fugir. Aliás, ele já percebeu que não tem como fugir de Deus e que a graça dele é melhor do que a vida. Primeiro, o que é o abismo? Quais são os efeitos do abismo? Então, essa é a primeira parte. O primeiro efeito que o abismo causa na vida de Jonas, está dando meio ruim aqui para ler, mas dá para entender. Deu até um efeito 3D para nós, né? É o declínio espiritual e existencial. O texto diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Obrigado aí, a gente vai. Muito bom. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Irmãos, quando nós vamos ler, e a Escritura faz isso de propósito, o texto vai narrando no capítulo 1, e ao longo do capítulo 1 e agora nesse capítulo 2, o movimento de descida de Jonas. Quando a palavra de Deus vem até Jonas, e Jonas se recusa, o texto fala que Jonas então desce para Jope. Presta atenção. Por mais que seja natural, porque Jope é uma cidade portuária, então quando a gente vai para, você que já foi para a praia, geralmente para chegar na praia você tem que descer uma serra. Então é natural que o texto fale que Jonas desceu para Jope, porque provavelmente para chegar até Jope você tem que descer. Mas é também intencional por parte do autor. Jonas desce para Jope, Jonas entra no navio, desce para o porão do navio, e Jonas desce, é lançado para o mar, ele desce para o mar, para as profundezas do mar. Então Jonas desce para o fundo, para o ventre do peixe. Há um declínio, esse abismo, essa fuga de Jonas, essa crise de Jonas com Deus, levou ele a uma descida radical. Ele vai descendo. A verdadeira condição, a sua descida física e geográfica reflete a sua condição espiritual. Fugir de Deus é sempre um declínio. Não tem como nós acharmos que podemos ter sucesso em nossas empreitadas, na nossa vida, se Deus não faz parte disso. Se Deus não está nessa equação. Por mais que aparentemente, aos olhos de todos, a gente pode ser bem sucedido, mas a nossa vida sem Deus, ela é uma descida radical, e ela só desce, desce e desce. O salmo correlato a essa situação diz: puseste-me na mais profunda cova, nos abismos. Salmo 88, 6. O segundo efeito que o abismo traz sobre a vida de Jonas é a angústia da alma. E disse, versículo 2, aliás, 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Na minha angústia. Quando Jonas então está descendo nessa situação, nesse mar aberto, quando ele finalmente entende a sua situação e ele convence aqueles marinheiros a jogarem ele no mar, e nesse momento de descida para o fundo do oceano, ele então sente a sua angústia, um silêncio. Pensa o silêncio do fundo do mar. O abismo impõe um silêncio que amplifica o tormento anterior de Jonas. Uma solidão profunda, sem ninguém para se apoiar. Jonas enfrenta a si mesmo. Essa é a sensação que Jonas está literalmente acontecendo com ele, mas que muitas vezes, metaforicamente, pode acontecer com a gente quando nós passamos pelas nossas crises internas, pelos nossos momentos de dor. Essa sensação de solidão, de desespero total. A esperança humana se vai abrindo espaço para a fé. Jonas, então, quando ele perde toda a esperança e todo o pé, ele então, o texto diz que ele então clama ao Senhor. E Jonas ora com a linguagem das Escrituras, aquilo que nós já comentamos.
demonstrando como a palavra de Deus molda a sua compreensão de sua situação e a sua comunicação com o divino, com Deus. Ele então, quando ele diz, na minha angústia clamei ao Senhor, ele evoca o Salmo 120, versículo 1. O salmista diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Quando nós citamos salmos, aliás, como um judeu cita um salmo, geralmente ele cita parte do salmo, ele traz a ideia de todo o salmo. Eu já falei sobre isso numa mensagem lá no começo, quando nós estávamos aqui. Quando Jesus, por exemplo, na cruz, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele cita o começo do salmo, mas ele traz à tona todo o contexto do salmo. E o salmo começa com esse aparente abandono de Deus, mas ele termina com salvação de todos os povos. Da mesma forma que o Salmo 120, ele começa com essa angústia, mas ele termina com louvor. Jonas então se lembra da sua angústia quando ele está descendo, aquela dor, aquele desespero interno, aquela depressão, essa angústia, e ele se lembra do salmista. Ele fala, olha, tem alguém que escreveu um salmo, tem alguém que já passou por esse momento de angústia, e ele orou, e Deus respondeu, e ele então faz a mesma, minha angústia, clamei ao Senhor. Quero só abrir um parênteses. Eu não quero te convencer de que toda depressão, ou angústia, ou tristeza profunda na alma é espiritual. Então, vamos fazer esse combinado. Existem situações que são físicas mesmo. Existem situações que você precisa procurar um especialista, seja um psicólogo, um psiquiatra, que vai te acompanhar, às vezes um medicamento, por questões químicas, hormonais, enfim, por várias questões que podem acarretar a sua situação. Mas também existem situações espirituais. Então, uma coisa não anula a outra. O caso de Jonas aqui para nós é uma situação totalmente espiritual. Ele está fugindo de Deus, e isso está levando ele à angústia. É bom que você, numa situação de depressão profunda, claro, é bom que você acompanhe um médico, um psicólogo, como nós já falamos, mas também é bom que você procure ajuda espiritual. E aí você pode procurar a mim, pode procurar outro líder, outra pessoa que você confia, para orar com você, para estar com você nesse momento de dor, de luta, de abismo, como Jonas está passando aqui. Outro efeito do abismo sobre a vida de Jonas é o terror diante da soberania de Deus. Versículo 3 diz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. E aí Jonas, quando ele cita isso, ele está lembrando claramente o Salmo 42:7, que diz, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E esse salmo, em especial, ele é muito interessante, porque ele reflete a dor de um salmista que está longe de Deus, que está longe da terra prometida. E na mente do judeu, do salmista no caso, ele está longe da presença de Deus, porque a presença de Deus ela estava vinculada ao templo. E por estar longe, exilado, numa terra distante, ele então, com saudade daquilo, ele escreve esse Salmo 42 e o Salmo 43, aliás, fazem parte, é o mesmo autor, e ele traz essa mesma verdade de alguém que está assim, com anseio por Deus, com saudades de Deus. E ele então traz essa ideia de tuas ondas e tuas vagas passaram sobre mim. E ele reflete muito a situação de Jonas. Jonas estava nas profundezas dos mares, e as ondas estão passando por cima da cabeça dele. Mas ele não está falando aqui das ondas da água em si. Ele está lembrando do Salmo. Timothy Keller, ele tem esse livro, aliás, dicas de livros aqui para entender e compor as nossas mensagens. Se chama Profeta Pródigo, que é justamente sobre Jonas. Timothy Keller tem esse livro muito interessante. Ele diz o seguinte: só quando perdemos o controle é que aprendemos a confiar de verdade. Jonas está descendo nas águas, e ele não tem controle nenhum sobre a vida dele, sobre a angústia da alma dele. Ele não tem controle, o controle se foi. Ele entende
a soberania de Deus no controle de todas as coisas. Então ele se entrega ao Senhor. Outro efeito do abismo sobre a vida de Jonas é a sensação de abandono espiritual. Versículo 4 diz: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o seu templo? Este versículo revela a dor de Jonas ao se sentir excluído da presença de Deus. A visão do templo é símbolo da comunhão e de adoração. Então quando Jonas ele tem essa sensação de não poder mais ver o templo, em outras palavras ele fala, não vou estar mais na presença de Deus, e ele sente essa sensação de abandono. O clamor de Jonas ecoa mais uma vez, assim como Jesus, o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Uma expressão de desamparo que paradoxalmente antecede a intervenção divina. Assim como o salmista, Jonas experimenta a tensão entre a dor presente e a esperança futura. Ele está nesse momento de desespero, de anseio, de busca, mas assim como o salmista, ele já está tentando antever aquilo que pode acontecer. Ele está citando o começo do salmo, lembrando do final do salmo. Sentir-se longe de Deus não significa estar fora do alcance da sua graça. A fé muitas vezes nos chama a crer na presença de Deus, mesmo quando nós não a sentimos. E esse é um desafio para nós, porque às vezes a nossa dor, a nossa angústia, a nossa depressão, ela é tão forte que nós achamos que nem mesmo Deus está presente. Mas olhar para Deus é olhar com esses olhos da fé e saber que a presença de Deus não está limitada à nossa dor, não está limitada à nossa situação, vai além. E nós cremos não porque nós vemos, cremos porque Ele é real, cremos porque Ele se faz presente, cremos porque Ele pode nos alcançar, cremos porque Ele é a nossa esperança. E se tem um fio de esperança que nós podemos ter ao descermos ao abismo, ao descermos esse momento de dor, de desamparo, é estar na presença de um Deus que não nos abandona, de um Deus que ao longo das Escrituras promete: e eu estarei convosco, e eu estarei convosco. Ser forte e corajoso, e eu estou convosco. Ser forte e corajoso, e eu irei com você. Eis que estou convosco todos os dias. Este é o nosso Deus, o Deus presente, ainda que nós não vemos, ainda que nós não sentimos. A sua graça não está limitada à nossa dor, ela vai muito além. Jonas também, os efeitos do abismo sobre a vida dele é a confusão mental e emocional. Esse texto diz: as águas, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Percebe que Jonas cita: as águas me cercaram até a alma. Jonas está, claro, de uma maneira poética, descrevendo essa sensação, que não é só a sensação física de estar submerso, de estar afundando, mas é a sensação de estar sendo asfixiado emocionalmente. A sua alma está presa, a sua alma está afogando. A água, aqui não é a água física só que está afogando Jonas, mas as perturbações da sua mente, que está perturbando a sua alma, o abismo que rodeou. E aí ele cita: as algas se enrolaram na minha cabeça. E é interessante a tradução desse verso, porque no hebraico, no original, essa palavra algas aqui seria mais correto como junco, mas não faz sentido, porque junco geralmente está sobre as águas, não no fundo do mar. Junco, se fosse rodear a cabeça de Jonas, ele estaria na superfície, não no fundo. Mas essa palavra, alguns estudiosos vão falar que ela também talvez seja um trocadilho intencional do autor, porque ela é muito parecida com a palavra destruição. Então é como se Jonas tivesse a destruição se enrolou na minha cara, a sensação de destruição, a sensação de morte, de desamparo se enrolou na minha cabeça. E aí faz talvez um trocadilho com relação a essa situação. Jonas está tão perturbado, emocionalmente falando, que as águas afogaram a sua alma e a destruição, a morte, rodeou a sua
cabeça. As águas que cercam a alma, o abismo que o rodeia e as águas que rolam a sua cabeça não são apenas descrições físicas, mas metáforas para o seu estado psicológico. E aí qual é o salmo correlato com essa situação? O Salmo 69, 1 e 2 diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu estou atolado no profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Parece que o salmista está descrevendo a situação de Jonas, né? E o salmo é escrito bem antes. Provavelmente o salmo de Davi. Jonas bem posterior. Aqui fica nítido a perda de controle. A vida de Jonas parece escorrer entre os seus dedos. O desespero, a profundidade trazia consigo uma escuridão na alma, a sensação de estar sozinho no caos. E às vezes é assim que nós nos sentimos a nossa dor. Às vezes é assim que nós nos sentimos a nossa angústia, a nossa depressão. Mas em meio a tudo isso, ainda há esperança. E é isso que eu quero motivar você a olhar para esse Deus que nos salva mesmo das águas mais profundas, do abismo mais profundo que nós podemos entrar. Outro efeito que o abismo causa na vida de Jonas é a sensação de morte iminente. Versículo 6 diz: descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Aqui a ideia é de morte, de Sheol, de sepultura. Jonas sente essa descrição da morte e ele usa essa expressão porque era uma expressão antiga, que acreditava-se que uma vez que você morria, passava-se por uma porta e essa porta tinha ferrolhos grandes que não poderiam ser abertas. E aí a sensação que Jonas traz é: eu passei para o outro lado, a porta se fechou para sempre. Tem mais situação para mim. Agora a morte chegou e é o meu fim, eu já estou morto. Jonas compreende que chegou ao seu limite. A imagem dos ferrolhos da terra fechados atrás dele transmite a ideia de que não há mais fuga possível. Ele está preso na iminência da morte. Traz a ideia de Salmo 116:3. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Essa era a situação de Jonas, sensação de morte. É isso que muitas vezes a depressão nos causa. Não sei se você já enfrentou, já passou por uma crise dessa, mas é aquela sensação de não tem sentido, que a única saída, a única possibilidade que eu tenho é a morte. Mas tem saída sim. Sempre há uma saída. O Timothy Keller vai falar: Deus muitas vezes nos dá o que pedimos, até que percebemos que não era o que precisávamos. Jonas queria fugir de Deus. A intenção de Jonas era estar longe de Deus. Deus, é como se Deus desse: você quer fugir? Então, tá aí o abismo. O Iago Martins, também, um outro livro que eu quero indicar para os irmãos, o pastor Iago Martins, que é Arruinados pelo Amor de Deus, também baseados no livro de Jonas e de Naum. Ele diz o seguinte: Deus frequentemente nos leva ao fim de nós mesmos para nos revelar quem Ele sempre foi. Jonas chega ao fim de si mesmo, fala: para mim já era, para mim já deu, eu não tenho outro caminho a não ser morte iminente. Esses são os efeitos do abismo. Essas são algumas das coisas, de algumas situações que nós podemos passar quando nós fugimos de Deus. Se é a descida, é o declínio de Jonas. Vamos para a parte 2. A ação da graça que restaura. Nas profundezas do desespero, como Jonas na sepultura, Deus agiu. Sua graça transforma queda em ascensão, desespero em esperança, em morte em vida. A subida que vem de Deus. Irmãos, esse versículo 6 é o carro-chefe dessa mensagem, que ele diz, a parte B do versículo 6 diz: Tu, porém,
fizesse a minha vida subir da sepultura ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa quando a Bíblia nos apresenta esses poréns de Deus, esses mas, contudo, entretanto. Jonas estava na sua morte certa. Jonas estava naquela sensação terrível de abismo, de depressão, de angústia. Mas, contudo, entretanto, porém, Deus interveio. E essa intervenção de Deus sobre nós é que nos dá esperança. Deus, com o seu amor, com a sua graça, agiu, e é assim que Ele faz por nós. O Efésios vai dizer, nós estudamos isso, que nós estávamos mortos, nossos delitos, nossos pecados. Mas Deus, rico em misericórdia e em graça, derramou o seu sangue na cruz para nos fazer seus filhos. Jonas não sobe por próprio esforço, o versículo é claro. Tu, porém, fizeste. A restauração é completamente uma iniciativa divina. Deus vem até Jonas, assim como Deus vem até nós em Cristo, assim como Deus vem até nós na nossa angústia, no nosso desespero. Basta nós olharmos para Ele, Ele em sua graça, Ele nos socorre. A iniciativa é divina. Deus age primeiro, sem aguardar o nosso mérito. Nosso esforço não é nada que nós podemos fazer por merecer. É crer. Restauração completa de um estado de morte para a vida, das profundezas para as alturas. Se Jonas estava nesse movimento descendo, então Deus agiu em graça e vai agora fazer Jonas emergir. A identidade de Jonas é restaurada. Olha que ele fala: ó Senhor meu Deus. Ele estava fugindo de Deus, ele queria a distância de Deus, mas quando Deus vem até ele e levanta ele do fundo do abismo, esse relacionamento de Deus é renovado, é restaurado. E assim Deus pode fazer conosco, nos nossos momentos de dor, de angústia, de desespero, ainda que nós estejamos longe, por conta dos nossos pecados mesmo. Mas nós servimos a um Deus misericordioso e gracioso, que quando nós nos arrependemos e damos lugar para Ele, Ele sempre vem. Ele nos resgata, Ele nos levanta, Ele nos tira da nossa angústia, Ele nos tira da nossa depressão, não por nós, mas por sua graça. Basta assim nós queremos. Jonas foi restaurado. Não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, mas eu queria que você, em Cristo, pelos méritos de Cristo, olhasse para a cruz de Cristo, não para você, não para aquilo que você fez, que não há méritos em nós, mas há de sobra méritos em Cristo, e em Cristo nós podemos encontrar restauração. Jonas, nesse movimento agora da graça, quais são os efeitos da graça sobre a vida de Jonas? Primeiro começa a levantar Jonas do fundo do abismo. Agora as orações de Jonas sobem aos céus. Versículo 7 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Se antes Jonas estava se perguntando se ele veria o templo de novo, agora ele tem a certeza que a sua oração chegou lá, não no templo de Jerusalém, não naquele templo de Salomão, feito por mãos humanas, mas um templo celestial, onde Deus habita. É lá que a nossa oração chega, mais uma vez, não por nós, mas porque Cristo vem até nós. E por Cristo, um novo e vivo caminho é aberto. E agora a nossa oração chega diante do trono da graça de Deus. E nós podemos ter essa certeza na mais angústia, na maior dor que nós possamos estar passando, no maior abismo que nós podemos enfrentar. Por Cristo, as nossas orações sobem até o trono da graça de Deus. Porque em graça Deus vem até nós. A oração de Jonas é um retorno a um relacionamento quebrado, um grito do coração que reconhece total dependência de Deus. Mesmo nas profundezas do mar, a oração de Jonas alcança o trono
do Altíssimo no céu. O que a graça faz? Qual que é a estimação da graça de Deus na vida de Jonas? Misericórdia alcançada pela graça. Versículo 8 diz que os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. No abismo, Jonas tem uma profunda revelação. Fugir de Deus é idolatria. Ele chega a essa conclusão e fala: olha, porque parece que não tem muito sentido esse versículo no meio do texto, no meio da sua oração. Que abandonam ídolos vão. O que tem a ver com ídolo? O que essa restauração de Jonas tem a ver com ídolo? Porque ele entende que a sua fuga, ele finalmente entende que fugir de Deus é idolatrar. Muitas vezes seus próprios planos, desejos, sua independência, a nossa independência, os nossos planos, os nossos desejos podem se tornar ídolos para nós, que nos afastam daquele que é verdadeiramente misericordioso. Jonas finalmente entende isso. Aí vem o reconhecimento. Jonas vê claramente seu pecado de fuga, a sua autonomia, como um pecado que afastava ele de Deus. Então ele abandona esse ídolo, esse desejo de fugir, e a sua restauração, ele aceita a misericórdia que sempre esteve disponível. O Tim Keller vai dizer: a graça começa quando paramos de exigir controle e passamos a confiar. O pastor Iago Martins vai dizer: o amor de Deus nos arruína porque destrói as nossas falsas seguranças. É o que Jonas tinha. Ele tinha os seus planos, ele queria ir para Tarsis, ele queria fugir, ele queria a distância de Nínive. Mas finalmente ele entende que isso é idolatria, e ele abandona os seus ídolos para alcançar a misericórdia de Deus. Esse movimento da graça, a ação da graça, gera em Jonas a gratidão que brota da restauração. Versículo 9 diz: mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Antes mesmo de ser libertado do peixe, antes de pisar novamente na terra firme, Jonas já oferece gratidão a Deus. Essa é a certeza do crente verdadeiro. Quem iniciou a boa obra a completará. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nos alcança no fundo do abismo. Um Deus que nos livra de todo mal, por mais pesado que seja, por mais ruim que seja, por mais escuro que seja o nosso luto, a nossa dor. Deus ainda nos alcança lá. O sacrifício de ações de graças não é apenas um ritual, é a resposta natural de um coração restaurado. O Salmo 50, 23 diz: o que oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorifica, esse me adora. Aquele que agradece, que oferece sacrifício, que agradece, que sacrifica para agradecer a Deus, ainda que seja antes do livramento, é esse que adora ao Senhor. Compromisso renovado com a missão. A graça de Deus age em Jonas. Então Jonas renova o seu compromisso com o Senhor. Versículo 9 diz: o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. A restauração de Jonas não é um fim em si mesmo. Deus não o resgata apenas para que ele viva em paz consigo mesmo. Ele o restaura para reenviá-lo. O voto de Jonas é claro: o que prometi, cumprirei. Ele reconhece que a salvação pertence inteiramente ao Senhor e que sua vida agora é de resposta, não de merecimento. Aquilo que ele faz para Deus é em resposta àquilo que Deus já fez nele. De volta à ação, versículo 10 termina essa história com a restauração de Jonas. O versículo 10 diz: o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Há uma ordem divina. Deus fala ao peixe e aí o peixe obedece. Percebe que o livro de Jonas, ele vai descrevendo como Deus governa sobre tudo e sobre todos. Deus governa sobre a tempestade, Deus governa sobre aqueles marinheiros, Deus governa sobre o peixe. Depois a gente vai ver que Deus governa sobre as plantas, sobre os vermes, enfim, Deus ordena e governa sobre tudo. E todo mundo obedece a Deus, né? O único que desobedece aqui nesse trecho aqui é o profeta, é o crente, né? Mas todos obedecem ao Senhor. Jonas é devolvido à terra e a missão recomeça. Agora o peixe
depois que o peixe vomita Jonas. E aliás, a gente precisa imaginar essa cena com você. De alguma maneira, o peixe estava ali 3 dias com aquele profeta desobediente no seu ventre. E aí, imagina o coitado daquele peixe, a tal ponto que ele tem que vomitar Jonas. O texto a palavra é essa mesmo. O peixe não cuspiu Jonas, o peixe vomitou Jonas. O Jonas fez mal para o peixe. Profeta indigesto. Salmo 40, versículo 2 diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Jonas finalmente em terra firme pode dar continuidade à sua missão. Isso não quer dizer que agora Jonas passou por todo esse efeito da graça e agora vai brilhar e a gente vai perceber que Jonas ainda tem alguns problemas a ser tratados. Nós vamos ver isso ao longo das próximas mensagens. Mas o fato é, a graça de Deus restaurou o profeta no mais profundo do abismo. E assim como essa graça tirou o profeta de lá, ela também pode tirar nossa vida das mais adversidades que nós porventura venhamos a passar. Não para ser um fim em nós mesmos, não para que a gente esteja bem, para que estejamos em paz, mas sempre com o objetivo de que nós possamos cumprir a missão que Deus tem. A missão é dele. A graça de Deus não visa apenas o nosso bem-estar individual, mas nos equipa e nos envia novamente para cumprir a sua vontade no mundo. A experiência do profeta nos lembra que mesmo em nossas falhas e desobediências, a bondade de Deus nos persegue, nos resgata e nos reentrega ao seu plano, oferecendo uma nova chance de cumprir o nosso chamado. Eu queria encerrar esse momento de meditação da palavra, quando você fechar os seus olhos, fazer uma auto-reflexão, olhar para dentro de si. Não sei se você está enfrentando algum tipo de abismo, ou de angústia, de dor, de sofrimento nesse momento, mas eu queria te preparar até porventura algo que você possa passar. Queria que você olhasse para dentro de si e veja se em você há algum sinal de fuga da parte de Deus. Veja se em você há algum sinal, assim como Jonas, de ter o controle da situação. E o meu desafio é que você se entregue, se renda completamente nas mãos do Senhor, porque somente assim é que nós vamos sair do abismo. Se Jonas tentasse nadar, tentar emergir por suas próprias forças, ele não conseguiria. Precisou um milagre de Deus, um peixe engolindo o profeta. Às vezes das mesmas formas, diante das nossas crises, das nossas dores, nós precisamos de um milagre da parte de Deus, de uma intervenção da parte de Deus. Então se entregue a Ele, se entregue nas mãos dEle, peça para Ele restaurar o seu coração. Talvez a sua dor, a sua angústia está adormecida aí. Foi há muito tempo atrás, mas ainda não houve uma restauração, ainda não foi curado. Eu queria que você colocasse diante de Deus e pedisse: nós queremos um Deus misericordioso, que restaura, que tem poder para restaurar o nosso coração por completo. Que Deus te dê sabedoria para lidar com qualquer situação, ainda que seja situações que você precisa resolver. Faça a sua oração ao Senhor. Enquanto você ora, eu quero orar com você o Salmo 130, que reflete um pouco dessa situação de Jonas e reflete a nossa situação. O salmista diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor.
Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Em Ti esperamos, ó Deus. Em Ti confiamos, ó Senhor. No Senhor está a nossa salvação. Se algum pecado nos levou para esse fundo do abismo, a Tua palavra é muito clara em dizer que contigo está o perdão. Nos conduz, ó Deus, a esse arrependimento genuíno. Nós confessamos, entregamos diante de Ti. Se alguém aqui, ó Pai, que está nessa condição, restaura pela Tua graça e pelo Teu poder. Oramos assim, não por nós, não pelos nossos méritos, mas porque um dia, em Sua graça, o Senhor veio até nós. Jesus, Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, que deu o Seu Filho. Ele veio até nós e crendo no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus. Hoje nós temos acesso a Ti e podemos levantar a nossa voz e saber que o Senhor nos ouve. Restaura, Senhor, restaura o nosso coração, restaura a nossa fé, restaura o nosso chamado.